Olá, olá, gente. Estamos aqui de novo, então, para a nossa próxima aula, a segunda aula do dia. Vou compartilhar com vocês a nossa tela da aula, para dar sequência. Última aula da semana. Pessoal, a gente está aqui, então, estamos no pós-modernismo. De novo, está aqui para vocês o nosso tema. Aqui no pós-modernismo, nós já vimos o pós-modernismo de uma maneira geral, e passamos pelo concretismo, pela poesia marginal, e agora, nessa aula, nós vamos tratar do tropicalismo. E o que nós estamos vendo, de acordo com o que está, né, na SD12, nós estamos vendo esses temas, estamos vendo os principais autores, e estamos olhando seus textos, né, os seus principais textos, né, alguns textos como exemplo, né, porque é muita coisa. Nossa, a gente poderia ler esses autores a vida inteira. Né? Na literatura comparada, nós estamos vendo, né, a intertextualidade, as aproximações que esses autores têm nos seus poemas e com poemas de outras épocas e outros autores. Okay? Temos feito isso também. Né? Então, nosso objetivo é conhecer a proposta, né, da literatura pós-modernista, o papel desse movimento nas manifestações artísticas. Essa aula agora será mais curta, né? A gente vai tratar um link com a aula anterior, que foi agora há pouco, né? Nós acabamos de terminar a aula anterior. Aí nós vamos tratar do tropicalismo, ver alguns autores e obras, leitura de alguns textos, uma questão de prova, uma questão de Enem, que nós vamos abordar. Nós falamos, então, do pós-modernismo de uma maneira geral. De uma maneira geral, nós vimos alguns textos de Adélia Prado, outro de Cora Coralina, né, que são escritores ou escrituras, né, que não participam da literatura marginal nem do tropicalismo, mas são pós-modernistas. Né? E aí estudamos o concretismo, depois a poesia marginal, que nós abordamos nessas últimas aulas, nas duas últimas aulas. E na poesia marginal nós falamos, né, apresentamos vários autores importantes, né, como Cacasso, Chacal, Paulo Leminski, né, Torquato Neto, né, Cristina César. Lemos alguns textos dele, e agora, então, nós vamos conhecer outro movimento pós-modernista importante, né, significativo para a nossa cultura. Vocês conhecem esse movimento? Tropicalia? Já ouvi falar, né? Esse movimento tropical, o tropicalismo, né? nos deu como herança, né? Trouxe para a gente muita coisa importante. Daqui eu conheço desse aqui, o Caetano Veloso, que é esse aqui, Gilberto Gil. Eu desconfio que essa aqui seja a Rita Lee, mas não tenho certeza. Eu acho que vocês conhecerão melhor que eu, né? Isso aqui não lembro quem é, isso aqui também não lembro, isso aqui, né, é uma capa que eu peguei no Google do movimento Tropicália, né, da época, né, tirado na época. Então, aqui nós temos um trechinho de uma música, Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Eu vou, vocês devem conhecer, uma música que ficou para nós. Né? Bom, gente, então o que é esse movimento Tropicália, tropicalismo ou movimento tropicalista? Hein? O que vem a ser isso? É uma vertente do pós-modernismo, uma tendência pós-modernista, um movimento cultural pós-modernista da década de 60, que, tendo a música como vertente principal, então a música é o carro-chefe do tropicalismo, envolveu também o cinema, o teatro e a poesia. Okay? Então, essas outras vertentes, elas são menos fortes que a música, menos fortes que a música no tropicalismo. Ok? Bom, o Torquato Neto, que nós vimos na poesia marginal, né? A foto dele, Torquato Neto, ele é um camarada da poesia marginal, poemas importantes da poesia marginal, e ele também é um dos mentores do tropicalismo. E ele diz o seguinte, o Torquato Neto, ele falou o seguinte, além daquela citação que eu passei para vocês da poesia marginal, né? que ele mesmo colocou para a gente, aqui também ele diz o seguinte, assumir completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar,
sem preconceito de ordem estética, sem cogitar de cafunice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e um novo universo que ela encerra ainda desconhecido. Se nós analisarmos essa fala dele, nós já somos remetidos para onde? Lá para a primeira geração modernista, né? Oswald de Andrade, né? Vocês se lembram do movimento chamado Pau Brasil, né? O Manifesto Pau Brasil. Tem um outro manifesto depois, que é a antropofagia. Essa ideia vem de lá. Então, o tropicalismo ele tem a influência da primeira geração modernista, particularmente do movimento antropofágico. Assumiu completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar. Então, daqui vem, vejam só, por que o título tropicalismo, tropicalia? Porque nós estamos nos trópicos, né? Só que antes do modernismo, existia uma espécie de rejeição à nossa cultura, como se fôssemos de quinta categoria, como se a nossa cultura fosse uma cultura selvagem, algo assim, a partir da primeira geração do modernismo, ou mesmo a partir do pré-modernismo, ou de repente até antes, né, lá com o romantismo, já começou esse movimento de busca da nossa identidade. E essa busca ela veio sendo progressiva, a valorização da nossa identidade, da nossa cultura, vem progredindo, vem progredindo. Aí, na primeira geração modernista, ela teve um impulso mais forte, né, com a antropofagia, o movimento pau-brasil, no sentido de assumir a nossa identidade, assumir a nossa cultura, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafunice ou mau gosto. Não, o que nós temos é cultura, é a nossa cultura do jeito que ela é, apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra ainda desconhecido. Mas vejam só, gente, o tropicalismo, com a influência do movimento antropofágico, o tropicalismo propõe, vocês vão ver daqui a pouco, a nossa cultura, valorizar a nossa cultura, mas não deixar de lado a cultura estrangeira. O que é bom do estrangeiro serve para nós também. Exatamente o movimento antropofágico. Né? A antropofagia vem de deglutir, né? A antropofagia do índio antropófago que devorava o europeu, né? Comia a carne do europeu. Então, na cultura, a ideia é devorar a cultura europeia e qualquer cultura estrangeira que fosse útil para nós, que tivesse valor, né? Mas valorizar a nossa também. Então, vejam só, o Torquato Neto, que é o autor que nós já estudamos da poesia marginal, ele está aqui também no tropicalismo. E não só isso, ele também se aventurou no concretismo. Ele foi um poeta concreto, ele interferiu de alguma forma no concretismo também. E aqui, o Torquato Neto, ele teve muito contato, ele teve muita troca de conhecimento, de cultura, de arte, com os artistas da época, da música, principalmente. Mas vejam só, isso aqui é uma reportagem que nós tivemos em 5 de fevereiro de 1968. Aí eu trouxe para vocês que é o seguinte, a Tropicália surgiu com influência do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Mas esse nome, Tropicália, se fixou a partir de 5 de fevereiro de 68, quando o jornal Última Hora, está aqui o jornal Última Hora, publicou o texto A Cruzada Tropicalista, do jornalista Nelson Mota. Aqui escreveu sobre o que publicou essa reportagem, essa matéria, Cruzado Tropicalista. Então, vejam só, aqui tem reportagem histórica e tal, Cruzado Tropicalista, aí ele traz a mensagem, que até fica pequeno para ler, eu vou ler com vocês aqui, mas depois que vocês for ler sozinho, talvez fique um pouco difícil para o tamanho da letra. O filme Bonnie and Clyde faz atualmente um tremendo sucesso na Europa. E sua influência estendeu-se à moda, à música, à decoração, às comidas, aos hábitos. Os anos 30 revivem em força total, baseado nesse sucesso e também no atual universo pop, com o psicodelismo morrendo e novas tendências surgindo. Um grupo de cineastas, jornalistas, músicos intelectuais resolveu fundar um movimento brasileiro, mas com possibilidade de se transformar em escala mundial, o tropicalismo. Então, aqui está, digamos assim, a ata de nascimento do tropicalismo.
assumir completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade, o novo universo que ela encerra no desconhecido. Então, aqui o jornalista Nelson Mota, ele traz, né, a fala do Torquato Neto nessa reportagem, então, de 5 de fevereiro de 68, que marca o nascimento do tropicalismo, ok? Então, essa é a história, né, o contexto histórico do movimento tropicalista. E aí nós temos, por exemplo, essa música aqui, Geleia Geral, né? Música de Gilberto Gil, letra de quem? De Torquato Neto e Gilberto Moreira. Olha a letra, vejam a letra da música. O poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplandecente, cadente, fagueira, num calor girassol com alegria, na geleia geral brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. É bumba, iê, boi, ano que vem, mês que vem, é bumba, iê. Essa música é mais comprida, eu trouxe só um pedaço dela para vocês verem uma música que faz parte do nascimento do tropicalismo. Então, a música fala aqui da manhã tropical, né? Mencionando o nascimento do tropicalismo. Chama a atenção de vocês também para um autor, um cantor, um músico importantíssimo do tropicalismo, um dos fundadores do tropicalismo. Então, está aqui Gilberto Gil, né? E eu lembro vocês que na segunda, quando nós estudamos a segunda geração modernista, nós falamos da Bossa Nova, né? E nós falamos que nós tivemos dois poetas da segunda geração, Vinícius de Moraes, né? Dois não, um poeta, Vinícius de Moraes, e ele junto com Tom Jobim, criaram a Bossa Nova, né? Agora, esse movimento tropicário tem uma certa, digamos assim, uma forma de combater a Bossa Nova, mas digamos assim, é uma forma, porque, na verdade, tudo é recriação, é sequência, continuação. Então, nós temos a presença aqui do Torquato Neto, importante do pós-modernismo, e o Gilberto Gil, do tropicalismo, ok? E a música para vocês verem o início. E nós temos essa canção, Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, que ela foi cantada no terceiro Festival de Música Popular Brasileira. Então, ela faz parte também do nascimento do tropicalismo. Veja só, música popular brasileira, a MPB. Tinha a Bossa Nova, a MPB, da MPB, né? A MPB pare, da cria, né? Ao movimento tropicalismo. Então, é como se fosse, digamos assim, uma dissidência da música popular brasileira, porque o tropicalismo ele tem como proposta, assim, de certa forma, combater a bossa nova, a música popular brasileira, mas nasceu dela no terceiro festival de música popular brasileira, realizado pela TV Record em 1967, o Caetano Veloso apresentou essa música, né, que nós conhecemos até hoje, gostamos muito, tenho certeza que vocês gostam. Aqui está o nascimento dela, a data do nascimento. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou, o sol se reparte em crimes, espaçonados e guerrilhas, encardinados bonitas, eu vou, e por aí vai. Né? Uma música assim, uma música que marcou a época, né? E continua tocando, continua prestigiada, é uma música tropicalista, uma música de origem, que deu origem também ao tropicalismo. Ela, na época, ela não foi vencedora do festival, acho que ela foi em segundo lugar, não foi outra música, acho que do Chico Buarque, que venceu, mas ela ficou em segundo lugar, então é uma música importante. Bom, e o que é o tropicalismo? Quais são as características desse movimento pós-modernista chamado tropicalismo? Mistura de estilo, rock, música popular, música erudita, brega, etc. E quando nós falamos em rock, já nos vem na lembrança quem? Rita Lee. A Rita Lee é lá do início do movimento tropicalista, né? E ela era a roqueira do movimento. Então, é uma lembrança importante dessa mistura de estilo, incorporação de estilos musicais estrangeiros. Então, a ideia da antropofagia, né? O que é nosso, valorizar o que é nosso, sem preconceito, sem medo de mau gosto, mas trazer os estilos musicais estrangeiros também, né? Era uma proposta do tropicalismo.
aproximação da música à cultura popular. Apesar de ter a MPB, música popular brasileira, mas os tropicalistas ainda achavam que a música popular brasileira ainda estava um pouco distante da cultura realmente popular. Então, aproximar mais ainda a música da cultura popular. Então, teve como evento marcante aquele festival que eu disse para vocês, o terceiro festival de música popular da TV Record, teve como evento marcante, quase inicial, né, praticamente o início do tropicalismo. A música Alegria, Alegria, de Caetano, e Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Roda Viva, de Chico Buarque. Então, tem essas três. Eu acho que foi, me parece que foi esse Domingo no Parque, que foi a primeira, a vencedora do concurso, do evento, do festival. Então, essas músicas marcaram o tropicalismo. Domingo no Parque, Roda Viva e Alegria, Alegria. Então, aqui nós temos já nomes, né? Nomes do tropicalismo aparecendo aqui para vocês. É importante a gente ter esses nomes, né? Nos ajudam a entender o tropicalismo, nos ajudam a resolver, inclusive, questões de prova relacionadas. Proposta de reler a nossa cultura e redescobrir as nossas particularidades. Isso nós vimos naquela afirmação do Torquato Neto. Isso nós vimos também no manifesto antropofágico, lá da primeira geração modernista. Né? A proposta de reler a nossa cultura. E romper com a arte militante. Bom, gente, nessa época, nesse contexto histórico, tinha uma arte militante, uma arte combativa. O tropicalismo ele vem com a proposta de a arte ser mais voltada para a arte em si, para a cultura, já não tão militante mais como tinha sido, né? Então, o tropicalismo ele é menos engajado do que os movimentos anteriores, né? que combatiam o contexto histórico. Afastar o intelectualismo da bossa nova e da MPB. Então, os tropicalistas achavam que a bossa nova e a música popular brasileira eram muito intelectuais, queriam sair disso. Então, nós vemos que, apesar do festival ser de MPB, o tropicalismo é uma vertente, uma dissidência, uma variante da MPB, ok? Então, são essas características, gente, desse movimento tropicalismo. Principais nomes do tropicalismo, nós não vamos colocar todos aqui, tem muita gente, mas nós temos na dramaturgia José Celso Corrêa, Zé Celso, Carmen Miranda, um nome importante, ela além de atriz, ela foi também cantora, né? Então, famosa. Nas artes plásticas, nós temos o Hélio Oiticica. Na literatura e na poesia, nós temos Jorge Maltner, Augusto de Campos, Christopher Dunn e Capinã. Então, veja, na poesia nós não temos tanta gente. No tropicalismo, temos muita gente no pós-modernismo, principalmente na poesia marginal, né? Mas no tropicalismo já a literatura e a poesia ela tem a sua participação, mas é a música que é o carro-chefe. Aí sim, na música nós temos Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Rita Lee, o Torquato Neto, ele entra mais não como músico, mas como letrista, ele compôs não sozinho, mas principalmente em parceria, várias músicas. Né? O Tom Zé, o Jorge Benjor, e o grupo Os Mutantes, né, que participavam, Rita Lee, Célia Duncan e outros, né, porque esse grupo Mutantes, os participantes dele, assim como o nome do grupo, né, os participantes mudavam muito, então iam trocando vários, dezenas de participantes desse conjunto musical, Os Mutantes, mas lá no início, Rita Lee, principalmente, e Zélia Duncan eram os participantes iniciais que nós podemos relacionar ao tropicalismo, ok? Então, aqui estão os participantes. É importante que a gente tenha essa noção, né? Pode nos ajudar. Obras literárias importantes que surgiram no tropicalismo, O Balanço da Bossa Nova, de Augusto de Campos, publicado pela primeira vez só em 2005. Né? Então, ele é importante no tropicalismo, mas essa aqui, Brutalidade, Jardim, a Tropical e o Surgimento da Contracultura, de Christopher Dunn, né, publicada pela primeira vez em 2000, são as obras literárias mais importantes. Eu trago para vocês aqui um texto de José Carlos Capinã, que é um dos literatos, né, da Tropicália.
mudando de conversa, não me venham falar de éticas, prefiro locomotivas ou motivos loucos para ser feliz, prefiro vagões de urânio e feijão atravessando o país, vendo o povo acenando lenços brancos, campos férteis, aos que vão sul a norte, leste a oeste, trilhos novos, outros Brasis. Então, nós vemos aqui um tropicalismo cantando o desenvolvimento, né? Ao invés de uma música engajada, né? Uma música otimista, né? Querendo o desenvolvimento tecnológico, fazer um joguinho de palavras, locomotivas com motivos, louco. Né? Então, esse aqui é um poema, um dos poemas, né? De Capinã, que é um dos tropicalistas da literatura, ok? Bom, gente, em relação ao tropicalismo, vamos ver uma questão de Enem para a gente ver como que nós podemos encontrar nesse tipo de questão, não só sobre o tropicalismo, mas sobre qualquer uma dessas vertentes pós-modernistas. Né? Enem de 2013, nós encontramos o seguinte: mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel na vanguarda, papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos com a retomada da linha Vitória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. Então, a partir da década de 70, o tropicalismo, uma nova era musical. Esse texto é do Tinhorão, Pequena História da Música Popular da Modinha ao Tropicalismo. Então, tá, ele trouxe essa... No Enem vem esse pequeno texto, né, analítico sobre o período. E aí, a questão é a seguinte, a nova era musical mencionada no texto, no tropicalismo, evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é, olha, veja só, então nós já sabemos que é o tropicalismo, né? Falou do tropicalismo, aqui está falando do gênero mencionado, que é o tropicalismo. Aqui nos dá mais pista, né? A nova era musical incorporou a cultura de massa, adequou à realidade brasileira. Sim, o tropicalismo. Então, qual é a letra da música? Né? Aí traz os textinhos. A estrela d'alva no céu desponta e a lua tom, anda ainda tonta com tamanho esplendor. Essa música é As Pastorinhas de Noel Rosa e João de Barro. A outra opção. Hoje eu quero a rosa mais linda que eu quero a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. A noite do meu bem, de Dolores Duran. A outra música, no rancho fundo, vem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. A música é no rancho fundo, de Ari Barroso e Lamartine Bala. A outra opção, Baby, Baby, não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. O texto a música é Ovelha Negra, de Rita Lee. Letra E, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. A música é Chega de Saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, gente, o que nós vamos marcar agora? Né? Agora ficou difícil. Por quê? Nós temos um trecho da música para a gente analisar e descobrir qual delas é tropicalismo. Eu não sei, vocês sabem. Sabem, ainda bem. Quem não sabe, o que nós temos de pistas? Bom, As Pastorinhas, Noel Rosa, João de Barro, olha só. Noel Rosa não dá para a gente colocar como tropicalista. Aqui entra, gente, a nossa cultura é geral. Não adianta a gente conhecer só determinadas coisas. A nossa cultura geral, nossa bagagem de conhecimento em todas as áreas, de todas as épocas, nos ajuda a resolver uma questão específica de literatura. Porque se nós chegamos numa questão dessa e não damos conta, porque bom, um pedaço de uma música é pouco para a gente fazer qualquer análise mais aprofundada e chegar à conclusão que é uma música tropicalista.
mas tem dados aqui entre parênteses, os autores, por isso que conhecer os autores é importante. Vejam só, Noel Rosa, para quem se lembra, é um sambista lá do início do século. Então, não é pós-modernista. Né? Dolores Duran, não sei quem é. Não sei quem é Dolores Duran, esse eu estou por fora. No Rancho Fundo, Ari Barroso. Ari Barroso também é lá do início do século, então não pode ser dele, do século XX. Né? Aí nós olhamos aqui, opa, peraí, Rita Lee? Essa sim, essa eu conheço, eu sei que ela é tropicalista. Ela é uma das fundadoras do tropicalismo. Ah, então, tudo indica que possa ser essa aqui, né? Rita Lee, eu sei que ela é do tropicalismo. E a letra E? Chega de saudade, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caramba, isso aqui nós estudamos lá na segunda geração do Vinícius. O Vinícius de Moraes foi um dos fundadores da Bossa Nova, né, junto com o Tom Jobim. São os dois principais nomes da Bossa Nova. Então, esse aqui é Bossa Nova, com certeza, né? pela menção aos dois autores, Bossa Nova. Então, nós vamos nessa aqui, por quê? Porque tem Rita Lee que nós conhecemos. Ah, então, eu vou marcar com quase total segurança, né? Mesmo eu não conhecendo alguns como Dolores Duran, mas eu vou poder marcar essa letra dele e acertar a questão do Enem. Por quê? Porque eu tenho algum conhecimento da cultura brasileira. A Rita Lee compôs Os Mutantes, famoso grupo musical do tropicalismo. Okay? Então, assim, são as questões que nós vamos encontrar, e muitas vezes o conhecimento que ela exige de nós, pode ser, nós podemos buscar ele pelas margens, né? Nós não sabemos exatamente o que a questão está pedindo, mas a nossa bagagem nos ajuda com aquilo que nós temos de conhecimento. Okay? Bom, gente, concluindo então por onde nós passamos até aqui nessas aulas de pós-modernismo, literatura contemporânea. Nós começamos vendo autores como Cora Coralina, né? Vimos alguns poemas dela, aquele que fala sobre a mulher, né? Adélia Prado, né? Que faz aquele intertexto com Drummond, do Sete Faces, o Milor Fernandes, né? Que faz aquele intertexto com um poema lá do Oswald de Andrade, né? João Gostoso, né? Não lembro se é de Oswald de Andrade, acho que é uma obra dele. Nós vimos, ele faz poema na forma de cartoon. Mário Quintana, nós não vimos nada dele, eu acho que vimos sim. Então, nós temos esse do pós-modernismo, né? E aí nós vimos as tendências pós-modernistas, o concretismo, um poema concreto, né? Aí os principais concretistas, Augusto de Campos, Décio Pignatari, né? Então, essa tendência, essa vertente pós-modernista, concretismo. Aí depois nós estudamos a poesia marginal, né, que nós vimos esses autores, Carcasso, Chacal, Torquato, Paulo Leminski e Ana Cristina César. Né? Vimos poemas deles, né? Poemas interessantes. Então, conhecendo esses nomes, né? Tem outros, né, que estão lá na relação, que nós precisamos também valorizar. E, por fim, nós vimos a Tropicália, no movimento tropicalista, ligado ao pós-modernismo, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Chico Buarque, Capinã, Augusto de Campos, que está aqui no concretismo também, e outros. Né? Então, foi por isso que nós passamos aqui para um quadro, um mapa mental do que nós estudamos no pós-modernismo, ok? Então, eu acho que assim a gente está em condições agora, né, de resolver qualquer questão sobre o pós-modernismo, tanto aqui no colégio, e não só no colégio, como qualquer prova que aparecer, a gente está em condição. Okay? Pessoal, desejo para vocês boa semana, espero que vocês estudem bastante, não vejo o material que nós estamos colocando, além das aulas, nós vamos colocar mais material aqui para vocês nesse espaço do pós-modernismo. Okay? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela atenção, boa semana, bom estudo para vocês. Okay?